Graça e paz, irmãos. É com muita alegria, irmãos, que eu recebi esse convite do nosso pastor e estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor. É uma responsabilidade muito grande, né? Hoje é um dia muito especial para nós, cristãos. Nós comemoramos a Páscoa, o domingo de Páscoa. Falar brevemente o que é a Páscoa, né? Ela começou lá quando o povo judeu saiu lá do Egito e eles comemoravam anualmente a Páscoa a relembrar da saída daquele povo do Egito. Posteriormente, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, se comemora o domingo de Páscoa, né? Os homens dizem que a Páscoa é comemorada na primeira lua cheia após a Semana Santa. Após o Carnaval, a primeira lua cheia logo após, um mês e pouco depois. Então, há uma divisão. O povo lá comemorava a saída da escravidão, a libertação deles. E nós comemoramos a nossa libertação através de Jesus Cristo. Nós vamos orar, entregar esse momento ao Senhor e pedir a Ele que nos dê a capacidade de ouvir a sua palavra, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós como igreja do Senhor estamos na Tua presença, Senhor. E aqui viemos tão somente para prestar um culto de adoração a Teu santo nome, Pai. Nos usa, nos faça conhecer a Tua vontade, Pai, e nos permita sair daqui alegres, contentes com a Tua palavra, Pai. Eu, em nome de Jesus, me escondo atrás da Tua cruz e me preparo, Senhor, para ser usado por Ti neste momento aqui, para levar a Tua palavra, Senhor, à Tua igreja. Amém? Irmãos, eu escolhi falar de dois homens. Um é Adão e o outro é o nosso Senhor Jesus Cristo. Adão foi uma criação do nosso Deus. Ele criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e de lá saiu o primeiro ser humano que foi dado a ele uma missão muito grande de ser fiel, de ser comprometido com o Senhor, de ter credibilidade, de ter confiança. Foi uma criação perfeita, mas com decisões a ser tomada. E quero falar de outro homem, o Jesus Cristo, nosso Senhor, que não é daqui. Jesus Cristo é do céu, mas ele veio para cumprir uma missão na terra que homem nenhum teve a capacidade de cumprir. Adão, eu queria que os irmãos, se puder botar aí, o livro de Gênesis 2, e o verso 7. Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Esse homem tinha uma responsabilidade muito grande, primeiro ser humano. E Deus, lá na frente, viu que todo mundo tinha uma companheira e ele não tinha. Deus criou a mulher a partir de Adão. E Adão, meus irmãos, que era para ser limpo, que era para ser perfeito, que era para ser uma pessoa extremamente comprometida com o Senhor, Adão pecou. Adão pecou e, através do pecado de Adão, nós todos fomos condenados. E Adão foi julgado e recebeu uma sentença. A sentença que Adão recebeu foi uma sentença de morte, porque ele não era para morrer, era para ter vida eterna.
E Adão queria, no mesmo Gênesis 3, agora, verso 19. Gênesis 3, 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e ao pó tu retornarás. Adão foi condenado pelo seu pecado, porque cometeu uma falha muito grande de desobediência. De tudo ele podia participar, e ele tinha uma coisa que ele não podia fazer. E ele foi influenciado a cometer um erro, uma falha. Quantas vezes nós somos influenciados a errar, a cometer erros, a falhar? E muitas vezes nós escolhemos errar, escolhemos falhar e pensamos que está tudo certo. Misericórdia, se não fosse o outro ser que Deus concedeu a nós. Ele veio de uma forma diferente. Ninguém mais veio do jeito que Jesus veio. Jesus foi único e exclusivo. Ele veio diretamente do trono de Deus. Ele veio amando do Senhor. Ele foi escolhido desde a eternidade para reverter essa situação de condenação. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Se não fosse o Senhor Jesus a nos dar essa condição de reconciliar com o Senhor, de estar presente dentro de um contexto de salvação, de um norte espiritual para as nossas vidas. Eu queria agora ir lá para o livro de Mateus. Nós vamos falar mais do nosso Senhor Jesus Cristo do que de Adão. Mas nós tínhamos que falar de Adão. Através de um homem, o pecado entrou. Mas, através de outro homem, veio a salvação para nós. Mateus 1, do 18 ao 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que, estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se de ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria intentar deixá-la secretamente. E pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo de Deus. Irmãos, Jesus Cristo saiu de lá, da sua glória, veio, encarnou, através do Espírito Santo, em uma mulher perfeita. Maria era uma mulher perfeita, foi escolhida porque era uma mulher com uma sensibilidade espiritual muito grande. E Deus fez uma escolha perfeita. E gerou uma criança, gerada pelo Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa Deus nos concedeu. E eu queria ir mais além um pouquinho. Nós falamos da condenação que houve pela infidelidade de Adão. Nós vamos falar aqui pela fidelidade de Jesus Cristo, pelo seu amor, pela sua dedicação, pela sua responsabilidade com a tarefa que lhe foi dada. Ele recebeu também algo muito especial de Deus, que está no livro de Filipenses 2, do 8 ao 11. Filipenses 2, do 8 ao 11. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneiramente, e lhe deu um nome que
que é sobre todo nome, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A diferença, irmãos, está aqui. Jesus, ele veio para fazer algo excepcional. Jesus viveu de uma forma totalmente diferente, humilde, sem grandes majestades do lado, sem muitas coisas para lhe oferecer, mas Jesus não teve falta de nada. Deus se colocou ele de todas as formas que poderia ser tentado, ele foi. Não se sujeitou como Adão se sujeitou à tentação de pecar. Jesus foi oferecido a ele reinos, foi oferecido a ele coisas maravilhosas. O inimigo transforme isso em pão e terás isso e aquilo, e ele respondia sempre com a palavra de Deus, com conhecimento. Quando eu falo na escola bíblica, irmãos, que o crente que não conhece a palavra de Deus, ele se coloca numa posição de pecador. Nós somos, mas nós temos uma condição de lutar contra o pecado. Dentro de nós mora o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter uma consciência que o Espírito Santo de Deus, ele não habita em ambiente poluído, sujo. Seu corpo, ele tem que estar limpo, perfeito. Mas se você errar e pecar, a Bíblia diz que nós temos um advogado que pode nos livrar da condenação. Porque sobre Jesus não há condenação. Nós somos co-irmãos de Jesus Cristo através da misericórdia de Deus. Nós não tínhamos condição nenhuma, irmãos, de alcançar a glória, de alcançar o perdão, de alcançar essa salvação eterna que é proposta pelo Senhor desde a fundação do tempo, a vida eterna. A vida eterna foi proposta lá, mas Adão caiu, se sujeitou. E uma coisa, irmãos, que a gente tem que entender, que Jesus Cristo, ele sabia quem ele era, de onde ele tinha vindo. O inimigo tentou dar a ele migalhas, oferecer coisas a ele que não era nem dele. Mas Jesus nunca se submeteu a nenhuma situação que o inimigo tentou botar. Quando diz, faça desse jeito que você vai ter isso. Jesus não fez. Por que Jesus não fez? Porque ele sabia quem ele era. Você sabe quem é você? Você sabe quem é você? Você é um servo do Senhor, que foi remido e lavado com sangue, que foi vertido em uma cruz, que pagou um preço, como foi cantado aqui, um preço alto pelo seu pecado, mas que não era dele. Mas ele veio cumprir uma ordenança do Senhor e uma morte de cruz, e foi levado ali, espancado, humilhado, cuspido, maltratado, crucificado, morto, sepultado, mas nosso Redentor vive. Nosso Redentor venceu a morte. Nosso Redentor está com a chave da vida na mão, para nos oferecer a todo momento. Nós, irmãos, estamos numa caminhada com o Senhor Jesus Cristo, e nenhuma condenação há sobre nós, porque isso é bíblico, não houve sobre Jesus Cristo nenhuma condenação, e sobre nós também não há. Nós precisamos, irmãos, estar atento à nossa vida espiritual. Nós temos um caminho a seguir. Jesus Cristo falou que ele era a verdade, era o caminho, e nós temos que crer que nós
temos um caminho a seguir com Cristo. Nós temos uma verdade, porque algo nos espera, irmão. 2 eternidades. Uma com Deus e outra que não é com Deus. E nós temos que estar atentos, irmãos. A vida do cristão, ela não é brincadeira, ela é uma coisa muito séria. Foi nos dada a possibilidade de salvação, de libertação, mas isso tem um preço, irmão. Obediência, fidelidade, comprometimento, responsabilidade com o Evangelho. Nós somos uma igreja, irmão, que pertencemos à igreja de Cristo. A igreja é de Cristo. Nós falamos isso na escola bíblica hoje aqui, um tema muito apropriado para o que nós escolhemos. Jesus está edificando a igreja dele. Você é uma pedrinha pequena colocada na formação de uma parede. Junto com outra pedrinha, e essas pedrinhas vai se formando a igreja do Senhor. E você tem uma coisa dentro de você que não pertence a você, que é o fôlego da vida, que foi dado a Adão lá. O dia que Deus falou, me dê aí o fôlego que é meu, você volta para a terra. Mas você volta numa condição agora de esperança, de salvação, porque foi nos dado um Cordeiro Santo, foi nos dado, irmão, a possibilidade, através de Jesus Cristo, de termos uma condição de salvação. Sobre Jesus Cristo, que não é desse mundo, Jesus Cristo é do mundo espiritual e lá está, ele diz que ele foi para fazer morada e que na casa do Pai há muitas moradas e que ele viria buscar a igreja dele. A igreja dele. Você faz parte realmente da igreja de Cristo? Você está ajudando a edificar essa igreja? Você está fazendo por onde seu nome continua escrito no livro da vida? Vai chegar um dia que o Senhor vai dizer assim: venha para cá, bendito do meu Pai, para o descanso eterno que eu te preparei. Porque isso foi conquistado lá na cruz do Calvário. A morte de Jesus Cristo, sem mácula, sem mancha. O profeta Isaías, há 700 anos atrás, já falava que viria um cordeiro e que seu nome seria Emanuel, e que seria grande, e que sobre esse nome não teria condenação. E você vê mais na frente, tudo acontece, e as coisas, irmãos, está chegando a um afunilamento do Evangelho tão grande que o povo, Silvio, está muito interessado em religião. A minha religião, a igreja não é dos batistas, a igreja não é dos católicos, a igreja não é de pastor, de padre, a igreja é de Cristo. Ele é o dono da igreja. Igreja que não tem Cristo como o alicerce, a base, ela pode ser qualquer outra coisa, Silvio, menos de Cristo. Nós pertencemos a um reino, o reino de Deus. Nós fazemos parte desse reino de Deus. Foi conquistado, ele não foi de graça, esse reino foi conquistado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e conquistado com sangue. Ele não foi dado de mão beijada, ele foi conquistado, um ser especial que saiu de sua glória, que veio, tomou forma de homem, e que viveu e cumpriu fielmente a lei. Jesus não pecou, sobre este homem não há nenhuma mancha. Jesus é um pano branquinho, sem nenhuma pintinha de defeito. É santo. E através da santidade de Jesus Cristo, foi que nós tivemos a condição de ser salvos. O primeiro homem pecou, mas o ser especial que tomou essa forma de homem,
E que esse homem tão maravilhoso, que, irmãos, tem coisas na Bíblia que me encanta, toda vez que eu leio, eu choro, eu nas minhas intimidades com Deus. Tem uma situação na Bíblia, irmãos, eu falei até duas que me chamam a atenção. Jesus chega em um determinado lugar, aí diz, aqui você tem que pagar aqui. Aí Jesus chega assim e fala, vá, pega uma vara aí e vá ali pescar. O primeiro peixe que você pescar lá tem 2 moedas. Você paga a minha primeiro, depois você paga a sua. E o profeta e o discípulo foi lá e pescou. O primeiro peixe que veio, estava lá 2 moedas. E ele chegou. Então, o que obedece esse homem? Esse homem que é capaz de os peixes obedecerem e esse peixe vir com o mantimento e trazer aquilo que foi ordenado. Que autoridade. Outra coisa que me chama a atenção e que Jesus poderia ter feito o que foi proposto ali naquele ambiente. Aquela mulher se encontrava, foi traída, diz que ela traiu o marido e ele estava lá. Um dia eu falei isso até na escola bíblica aqui, que eu ainda vou perguntar ao Senhor Jesus, o que é que ele escrevia no chão, o dia que aquela mulher que traiu o marido foi jogada aos pés dela. E todos ali veio para condenar aquela mulher. Aquela mulher foi pega em adultério. E a lei daquela época, dizia que ela tinha que ser apedrejada até a morte. Mas Jesus não veio para condenar ninguém. Naquela situação, Jesus veio para dar vida. Jesus veio para trazer o homem ao arrependimento. E Jesus chega para aquele povo todo ali, e agora, faz o quê? Se Jesus fala, não, beleza, cumpra a lei. Tranquilo, estava tudo certo. Aquela mulher ia morrer apedrejada ali. Mas o que foi que Jesus disse? Irmão, a gente tem que ter sabedoria do céu em questões muito difíceis de se resolver. Jesus colocou uma frase só. Aquele dentre vós que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Muitas vezes, irmãos, o que a gente vê dentro da igreja de Cristo, dedos condenando pessoas. É tão difícil, irmão, tão difícil você pegar uma pessoa do mundo, cega, sem conhecer nada de Jesus, e botar ela dentro, sentada num banco, ouvindo uma pessoa como eu, simples, humilde, servo do Senhor, falar do amor de Cristo por nós. E de repente nós mesmos, igreja do Senhor, que fazemos parte do corpo de Cristo, não entendemos o perdão que foi concedido a essa mulher através do nosso Senhor, está escrito na Bíblia, a palavra de Deus, que foi nos dado uma condição de perdão também pelos nossos erros. Quantas falhas nós cometemos, irmão? Quantos erros nós já cometemos? Quantas falhas? E nós temos hoje uma condição de pedir perdão e ser perdoado através de Jesus Cristo. Nós, irmãos, a cada dia, nós temos que entender que esse Deus é algo excepcional. Jesus Cristo, ele veio numa condição de nos dar vida, de nos levar ao entendimento do que é o pecado, a condenação, e de nos dar a condição de arrependimento, irmão. O erro, todos nós erramos, irmão. Cometemos erros, cometemos falha, porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas de Deus do nosso jeito. Hoje eu disse na escola bíblica pela manhã que do nosso jeito não serve. O evangelho tem que ser feito do jeito que está escrito aqui, do jeito de Jesus Cristo. Esse é o jeito certo, irmão. A Bíblia é extremamente produtiva para o evangelho, porque o evangelho, irmãos, em determinados momentos, é muito simples, mas em determinados momentos é muito duro. Porque fidelidade, respeito, compromisso, poucas pessoas querem, irmão. Jesus disse que ia edificar a igreja dele. Quando você fala, Silvio, eu estou construindo a minha casa, isso não quer dizer que é você que está lá. Não é assim mesmo?
Nós dissemos isso na escola bíblica pela manhã. Jesus, ele disse que ia construir a igreja. Ele seria sobre aquela pedra que a igreja seria edificada. Quem é que Jesus está chamando para construir a igreja dele? Eu, você, irmão. Nós somos a igreja do Senhor. E nós vemos muitas vezes pessoas dentro da igreja usando de coisas do mundo. Nós vivemos no reino de Deus, fazendo coisas do reino de Deus e muitas vezes usando as armas do mundo. As armas do mundo são do mundo, irmão. Qual é a maior arma do Evangelho? O amor. Quando você ama, você é incapaz de ser infiel. Quando você ama, você é capaz de desrespeitar. Quando você ama, você é capaz de ser, até a morte de cruz, você ir. Quando você ama, você não quer saber de nada, você quer cumprir aquilo ali fielmente. O respeito, irmãos, às coisas de Deus, tem que permanecer viva, porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai voltar. Mas Ele, irmãos, não voltará mais como Salvador. Ele já veio como Salvador. Ele vai voltar como juiz. E nós, como diz a palavra, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Queira muitos ou não, a palavra vai ser cumprida, irmão. Porque é a palavra do Senhor. Então, quando nós temos um homem que comete falha e é condenado, e isso foi uma aberração para a humanidade, Deus viu que precisava de algo muito mais excelente. Olha o que é dito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que crê nele tivesse a vida eterna. E aquele filho veio, pagou um preço altíssimo, irmão. Preço de morte. Morreu inocente. Mas para a honra, glória e louvor do nome de Deus, ele ressuscitou. Nós temos, irmãos, um norte a seguir, um norte espiritual. E esse norte espiritual se chama Jesus Cristo. Nós iremos encontrar com o nosso Senhor um dia, irmãos. Nós iremos encontrar. O dia que for tirado o que pertence a Deus, que é o fôlego da vida, a gente volta ao pó. Mas nós temos credenciado ao reino eterno. Nós somos embaixadores de Jesus Cristo, co-irmão dele, na condição de confessar os nossos pecados e aceitar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e sobre esse nome não há nenhuma condenação. Essa condição nos dá a possibilidade de salvação e estar junto com o nosso Senhor. Um dia, nós todos iremos prestar conta, irmão. Todos nós iremos prestar conta dos nossos acertos, dos nossos erros e dos nossos arrependimentos. Irmãos, aquela mulher chegou numa condição ali, morta, errou, pecou e foi entregue diante da lei para ser executada. E aquele ser tão especial, que tinha amor para dar às pessoas, apesar da condenação, que era eminente para a vida daquela mulher, a ser apedrejada, ela teve uma possibilidade de se arrepender e não cometer mais erros. E ter a possibilidade de salvação, irmãos. Quantas e quantas vezes na Bíblia você vê o que Jesus traz? Jesus chega para os apóstolos e envia eles. Não manda. Líder nenhum manda ninguém fazer nada. Pede.
E nosso Jesus tão somente pede para a gente conhecimento, lê a palavra, porque daqui saem as nossas decisões. Nossas decisões saem da palavra de Deus, do conhecimento. O meu povo erra e peca porque não conhece. Aí você quer combater o pecado, você quer combater os erros com seu eu, com sua força. Se você, irmão, for enfrentar, porque um detalhe, viu? O inimigo não brinca de ser nosso inimigo. Hoje eu vou ser inimigo, amanhã eu não vou ser. O diabo é inimigo das nossas almas. Ele não brinca, não, ele é inimigo. Para lidar com as armas do inimigo, nós só temos as armas de Deus, as armaduras do Senhor sobre as nossas vidas. A condição de salvação não é na nossa força, é na misericórdia do Senhor, é na graça. Por isso que não foi constituído nenhum valor para que a gente pudesse ser salvo, a não ser a graça de aceitar Jesus como único e verdadeiro Salvador de nossas vidas. Então, por onde entrou o pecado, abundou, a palavra diz que houve uma grande manifestação de misericórdia e de graça através de Jesus Cristo, e ele veio para cumprir uma tarefa específica e cumpriu, irmão, sem mancha, sem erro, e cumpriu fielmente, ao ponto até de Jesus chegar no Getsêmani e falar, se for possível, para você sentir como é difícil você enfrentar uma situação de erro dos outros, de pecado dos outros. Se for possível, passe de mim esse cálice. Mas se não for, que seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos, Jesus Cristo ele estava preparado para fazer a vontade de Deus e não a dele. Porque a vontade de Deus é perfeita, irmão. O dia que você entender que a vontade de Deus é perfeita para a sua vida, você já notou que você já orou para ter alguma coisa, para que alguma coisa acontecesse em sua vida, e nunca aconteceu isso? Nunca deu certo? E você muitas vezes, eu não entendo. Entenda, irmão. Deus não quer que isso que você quer vá para a sua vida. Deus não quer que aquilo que você está almejando chegue agora. Talvez não é a hora, talvez você não está preparado. Você não está atrás das portas ouvindo o que as pessoas estão falando a seu respeito. Você não sabe o dia da manhã. Muitas vezes a gente briga por um pão. É um pão. E Deus tem uma padaria pronta numa esquina estabelecida para nós. Amém, irmão? E a nossa salvação, irmãos, ela tem um preço. A sua honestidade com o Evangelho, a sua fidelidade. Você tem uma coroa para receber, a coroa da vida. E essa coroa vai chegar até o fim. E vai receber quem vai ser fiel e fiel até o fim. Não brinque, irmãos, com o Evangelho. O Evangelho é para quem tem responsabilidade, para quem quer pagar um preço. O Evangelho não é, eu gosto de falar isso na escola bíblica, mas professor de escola bíblica de vez em quando fala também, quando está pregando. Tem crente, o pior crente que tem é o que acostuma com o Evangelho. Entendeu, Eliseu? Bota debaixo do braço a Bíblia, vem para a igreja, senta ali, ouve a palavra, olha para todo mundo, vê a roupa que todo mundo está vestido, e sai, vai para casa, chega lá, bota a Bíblia lá, e no outro domingo ele vem de novo. Ele passa a não ser mais ele é agora um consumidor do Evangelho. Ele vem, senta no banco, consome o Evangelho, consome a palavra, consome o louvor, ele ouve a mensagem e sai do mesmo jeito que entrou. Essa palavra de Jesus Cristo, que Jesus Cristo pagou um preço pela minha vida e pela de vocês, tem que mexer com vocês.
como mexe com a minha vida. Eu, quando falo de Deus, quando falo de Jesus, eu me empolgo. Isso me traz alegria profunda na alma, porque Deus pagou o preço de ver seu filho morrer, mas com o poder de ressuscitá-lo, para que isso pudesse nos credenciar a salvação. O amor de Deus, você foi escolhido, já está provado que não é o primeiro espermatozoide que chega ao óvulo que entra. São vários espermatozoides que chegam ali e um é escolhido e entra. Você, eu, fomos escolhidos para que a gente pudesse estar aqui hoje ouvindo essa mensagem. Irmãos, reflita dia após dia. Deus mandou o que Ele tinha de melhor, que foi seu filho, que foi pago um preço altíssimo pela minha vida e pela sua vida, e que Ele está em construção de uma igreja perfeita. Ele está na construção de uma igreja perfeita, aonde nunca vai faltar a base, que é dele, a igreja é de Cristo, então a estrutura da igreja é Cristo. Nunca vai faltar recurso e nunca vai faltar operários para essa igreja. O dia que não tiver ninguém para filmar, Deus vai levantar outro, vai botar aqui, melhor do que Rubem. O dia que não tiver eu aqui para pregar e eu me achar, eu já sou, eu já faço, tem que ser do meu jeito, Deus levanta outro com muito mais capacidade do que eu e bota aqui. Porque Deus é assim, irmão. É do jeito dele, não do nosso. O dia que a gente entender que o Evangelho, que a igreja pertence ao Senhor e que nós, através de nós e por nós, pode vir outras vidas. Você sabe, irmãos, qual é a Bíblia que seu vizinho lê? É a sua vida. A Bíblia que ele vê é a sua vida. Tinha uma serva do Senhor que morava em uma casa de aluguel. E tinha escrito na parede, Eliseu, aqui mora uma serva do Senhor. Ponto. E aí essa mulher, Nara, era a mulher mais briguenta da rua, era a mulher mais confusenta da rua, era a mulher mais fofoqueira da rua, que sabia da vida de todo mundo. Aí alguém, Rubi, chegou lá no lugar do ponto, botou uma vírgula, mas no momento mora-se aqui uma filha de Jezebel, e botou outro ponto. Nós temos que ser exemplo, irmão. Nossa vida, ela tem que refletir o amor de Cristo. Nós vivemos dentro de um reino de Deus. Nós não vivemos no reino do mundo, não. O que é importante para o mundo não é importante para nós. Para nós, o importante é fazer a vontade do nosso Senhor, que muitas vezes é perdoar alguém que para nós não merece perdão. Ah, fulano ali, naquilo não merece nem perdão. Mas você faz parte do reino de Deus. E o reino de Deus é amor, o reino de Deus é perdão, o reino de Deus é misericórdia, o reino de Deus é fidelidade, o reino de Deus é compromisso. E você faz parte dele, ou não? Se você não faz parte disso aqui, você está no lugar errado. Tem gente que já chega na igreja assim, ó. Esse aqui é um lugar de alegria. Aqui é um lugar de paz, irmão. A vida do cristão é paz. Para você ver como as coisas têm mudado. Um pastor, há 40 anos atrás, chegava numa cidade e ele ia para o mercadinho para comprar fiado. Quando ele falava que era pastor, o crédito dele estava aberto só pelo fato dele ser pastor, de ser cristão. Chegava numa farmácia, em qualquer lugar, é pastor, é cristão, é evangélico. Irmãos, como nós temos visto exemplos de pessoas que têm levado o nome do Evangelho para a lama. E você olha assim e vê, meu Deus, está acontecendo.
E a gente nota, irmão, que nós precisamos melhorar, nós precisamos crescer como cristão. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Irmãos, é com muita alegria que eu digo isso. O crente que não se empolga com as coisas do reino de Deus, o crente que não se empolga com o Evangelho, olha que alegria para nós agora, nosso pastor, chegando e nos dando essa alegria da sua presença. Que coisa bonita, coisa boa. Seja bem-vindo, meu pastor. E para finalizar, irmãos, Jesus Cristo é tão importante na minha vida e na vida de vocês, que o pouquinho que a gente faz para o reino de Deus, isso ele fica tão alegre quando vê nosso coração, a gratidão e a vontade que a gente tem de participar desse reino de Deus, de participar da construção dessa igreja junto com Jesus Cristo, de ajudar a outras almas a enxergar o que a gente enxerga do Evangelho. Tem gente, irmãos, que não consegue enxergar o Evangelho de amor que Jesus nos deu. Tem gente que está cego. E nós temos essa possibilidade de ter a condição de salvação através de Jesus Cristo e trazer outras pessoas ao arrependimento e mostrar que o Espírito Santo atua na vida nossa e vai atuar na vida dessa pessoa também. Eu fico grato, irmãos, a cada dia mais a essa igreja, que ela tem sido um exemplo, um farol ligado dentro dessa cidade aqui, de honestidade com a palavra, de honestidade com o Evangelho, de homens que passaram por aqui, eu nunca soube de pessoas que não usou a palavra de Deus dentro. Porque igreja que deixa a palavra de lado, igreja que tira Jesus do meio da igreja, pode ser outra coisa, menos igreja. A igreja ela tem que ter uma responsabilidade muito grande, irmãos, de trazer o arrependimento, de as pessoas possam enxergar um caminho diferente. O erro, o pecado, ele tem uma possibilidade de perdão. E só quem pode perdoar é o Senhor Jesus Cristo. E transformar aquela vida. Nós temos exemplos em nossas igrejas aqui de pessoas que foram transformadas pelo poder e pela misericórdia do Senhor. Porque quiseram. Porque Jesus não forçou ninguém. Nós temos a possibilidade de salvação eterna. Mas nós temos que querer. Nós não podemos ficar acomodados, irmão, e aceitar derrotas. A nossa vida, irmão, foi feita de um homem muito corajoso. Nosso Senhor Jesus Cristo teve a coragem de vir a esse mundo, tomar a forma de homem, passar por dificuldades que ele passou aqui, enfrentar perseguições, enfrentou um povo rebelde, mas ele veio para cumprir a missão. E fielmente cumpriu. E nos deu a possibilidade de vida eterna, de salvação, de achar um caminho para que a gente possa um dia encontrar com o Pai. Amém, irmão? Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda essa semana, uma semana de misericórdia, de paz, de alegria, que a gente possa cada dia mais engrandecer e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.